Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com a gente, presente nesse momento e em todos os momentos. Dando continuidade aos nossos trabalhos de domingo, hoje nós teremos o Denner falando sobre o Livro dos Espíritos e a Ana Cristina falando sobre o Evangelho. Para iniciar, nós vamos ler a mensagem. Irmãos amados, que o Divino Mestre Jesus envolva-nos na paz. Abençoa-nos hoje e sempre. Quantos e quantos dias chuvosos, onde a luminosidade é pouca, onde o ar carrega algo de triste, às vezes ameaçador. Mas naqueles que sabem que se subirem além da tempestade, enxergarão a verdade de um céu azul, de um sol luminoso. Somos nós quando mergulhados na carne. Passamos momentos de dificuldades, tempos difíceis, onde tudo parece triste, onde a violência e o caos parecem vencer. Aquele que sente no início da aula o pulsar do Pai em si, segue firme, porque sabe que o sol do amor, esse sim, é eterno e imperecível. E busca o céu azul na elevação da alma, em cada ato de bondade despretensiosa, em cada abraço, onde a acolhedora alheia seja a quem for. Meus irmãos, rogamos ao Pai que assista a cada um de vós, que sejas firme nas escolhas, no início, o caminho e o caminho verdadeiro da caridade. Quando o Mestre aí esteve encarnado, jamais titubeou, jamais se omitiu, sempre escolheu o lado da paz, da harmonia e da bondade. Sigam-no e verão em breve o sol que brilha, porque brilhará em cada um de vós. Que assim seja. E vamos chamar para a prece inicial a Fabiana. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, rogando assistência espiritual, que possamos sentir neste momento esse acolhimento dos bondosos Espíritos, emanando a cada um de nós vibrações de paz, de serenidade, nos convidando a elevarmos os nossos pensamentos, nos abrirmos para cada ensinamento dessa tarde. E assim lhe rogamos, Mestre, que este ensinamento nos toque verdadeiramente a alma e nos capacite a colocarmos em prática, a buscarmos a vivência do Teu Evangelho de amor. Lhe rogamos também a assistência espiritual para os nossos irmãos que irão coordenar os estudos, que o Senhor os ilumine, nos ilumine, e que possamos todos juntos nesse instante entrarmos neste ambiente de vibrações elevadas, com a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja.
Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Agradecidos por mais essa oportunidade e pela presença da espiritualidade superior que se faz presente. Nós daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Especificamente, nós estamos tratando das questões do item 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje nós iniciaremos na questão 512, e esta questão é questionado aos espíritos superiores se podemos ter muitos espíritos protetores. Então, questão 512, podemos ter muitos espíritos protetores? E a espiritualidade nos esclarece: cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Então, meus irmãos, nós sabemos que, através da doutrina espírita, nos esclarece que essa questão de ter ou não espíritos protetores tem uma relação direta justamente com a nossa sintonia, com a nossa vigilância. É sabido que a assistência não nos falta. A todo momento tem aqueles irmãos os quais estão à nossa disposição para a nossa assistência. Porém, é também diretamente relacionado a cada um de nós, a nossa sintonia, a permanência desses irmãos junto de nós, seja para o bem ou seja para o mal. Então, é por isso que, entendendo a moral cristã, entendendo os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, a todo momento nós somos convidados a essa vigilância, a esse pensamento em coisas boas, em coisas do bem, justamente para que tenhamos a presença junto de nós desses espíritos protetores. Espírito esses com a intenção no bem. A próxima pergunta, 513, diz o seguinte: agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Então a questão 513 vem justamente reforçar essa nossa relação, vem justamente reforçar essa nossa simpatia com esses irmãos que podem nos auxiliar, seja no bem ou também no mal, dependendo das nossas intenções, dependendo dos nossos interesses. E nós sabemos que uma questão muito importante para essa relação, para essa simpatia, diz respeito principalmente ao livre-arbítrio. Então, esses irmãos, com certeza, dentro dessa lei de livre-arbítrio, eles atuam de acordo com aquilo que nós temos por intenção. Se queremos agir no mal, nós teremos essa assistência. Se queremos agir no bem, se nós queremos uma proteção do bem, nós também seremos assistidos. Então, nosso Pai, de bondade e de misericórdia, dá-nos a oportunidade da escolha. Aquilo que nós queremos realmente é aquilo que nos é oferecido.
A questão de 513A diz o seguinte: parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, ou seja, por vezes nós questionamos as causas, os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E por vezes também nos colocamos na condição de vítima, na condição de questionarmos a Deus, questionarmos a espiritualidade, porque sofremos tanto. Porque tantas consequências são trazidas ruins às nossas vidas. E às vezes nos faltam uma análise, uma avaliação mais profunda do quanto nós estamos agindo no bem ou agindo no mal. E que muitos desses sofrimentos são consequências justamente dessas nossas ações, dessas influências e dessas simpatias que nós atraímos para junto de nós. E que a lei de causa e efeito, ela não falha. Então, se nós temos por simpatia agirmos no mal, se temos por simpatia termos essas companhias do mal, nós colheremos os frutos desse mal plantado. A questão 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Então, nessa questão, ele vai trazer para nós essa diferenciação entre espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores. Então vamos ver o que eles nos esclarecem. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte. Então agora ele esclarece para nós a diferença entre cada um dessa classificação. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Então nós temos, ligado a nós, um espírito que tem por incumbência, que tem por responsabilidade fazer essa guarda, fazer essa proteção, nos encaminharmos e nos dirigir para o caminho do bem. Esse é o chamado espírito protetor. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meios de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, os espíritos familiares, eles são classificados aqui também como espíritos que podem nos auxiliar, que podem nos conduzir ali a determinadas condições, nem que seja de caráter temporário. E por que esses espíritos familiares também podem, ser aqueles que podem nos auxiliar? Justamente, meus irmãos, para ver o quanto nós estamos preparados ou não, o quanto de fato nós temos condições de diferenciar o bem do mal.
Então esses irmãos podem aproximar-se de nós, como colocado aqui, podem ser inclusive levianos, com o objetivo de nos ajudar, mas pode ser também uma forma de nos testar para ver se realmente o quanto nós estamos preparados, entendidos realmente do que é o verdadeiro bem. E aí ele segue também trazendo para nós um esclarecimento do que são os espíritos simpáticos. São os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, eu tenho um espírito simpático de acordo com aquela situação que eu estou vivendo. Se eu estou ali no momento em que eu estou voltado para um vício, por exemplo, aquele espírito simpático está comigo. Seja o vício ali da drogadição, seja qualquer um outro vício relacionado às nossas imperfeições morais, eu estou ali comigo, junto comigo, esses irmãos que têm a simpatia com aquele vício ou com aquela prática no mal o qual eu estou agindo. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem com o fim de desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontra. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Então a gente volta a reforçar aqui a importância da nossa vigilância, a importância da nossa oração, a importância de estarmos ligados às questões do bem, a importância de estarmos ligados a uma boa leitura, de estarmos ligados a assuntos que trazem para nós um crescimento, que trazem para nós uma evolução moral. Quanto mais voltados estivermos para questões que não implicam no nosso bem ou no bem do nosso próximo, com certeza nós estaremos atraindo para junto de nós irmãos que se comprazem com essas práticas e que reforçam junto de nós os nossos pensamentos e as nossas ações. Então as questões trazidas na tarde de hoje, que serão estudadas nas semanas seguintes, reforçam conosco a necessidade e o despertar da nossa consciência para esse compromisso, de atrairmos, de pensarmos do bem e termos junto de nós esses irmãos que também irão nos auxiliar. Se é desejo nosso continuarmos com prazeres na prática do mal, com certeza também seremos assistidos. Porém, colheremos as consequências, os frutos desse mal sofrer. Meus irmãos, já chegamos no nosso tempo limite, então a partir da próxima semana nós continuaremos a partir da questão 515, ainda dentro do capítulo 9, ainda dentro do item 6. Eu desejo uma excelente tarde, abençoada a todos vocês, uma excelente semana, que Jesus abençoe. E eu convido a Ana Cristina para dar continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem todos com Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que o Mestre Jesus conceda paz a cada um de nós, que possamos nesse instante ser abraçados pelas vibrações de amor que estão conosco nesse instante. E conforme nos disse o Denner, vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando hoje um novo capítulo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que se deve entender por pobres de espírito nos itens de 1 e 2. Bom, então a princípio, o que o Allan Kardec vai trazer para nós no item 1?
a famosa sentença, que inclusive é uma das várias sentenças que contempla o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Então, Kardec nos traz essa sentença e logo no item 2 ele vai dar a devida explicação do que o Cristo nos traz nessa pequena frase, né? O que ele quer dizer com a palavra pobres de espírito. Já no início, o que o Kardec vai nos trazer? Que não é jamais no sentido de tolo, né? De pessoa boba, mas no sentido daquele que compreende que se é humilde. Então ele já começa trazendo essa importante informação de como Cristo estava trazendo os pobres de espírito. E aí Kardec vai então em todo esse item 2 falar a respeito dessa questão e também do inverso da humildade, né? Do orgulho, como que os orgulhosos lidam com as questões da vida, principalmente o ponto de vista que esses homens orgulhosos assumem e como que os humildes compreendem a lição, a lei divina. Mas antes da gente passar, né, para todas as considerações de Allan Kardec, a gente traz aqui para vocês que quando a gente vai, né, para a origem da palavra, acho que eu gosto muito disso, né, a gente fala da origem, porque tem muita filosofia por trás da origem da palavra, como no caso da palavra humildade. Humildade, ela vem da mesma raiz de homem. Então, olha só, a gente tem humildade que tem duas derivações. Uma é latina e a outra vem do hebraico. A latina vem da palavra humilitas e o hebraico vem da palavra adama. Aí vamos entender primeiro humilitas. Humilitas é traduzido para nós como rebaixamento. E a gente vai entender que não é no sentido de depreciação, mas no sentido de que o humilde compreende as suas limitações, não se dá, né, por vencido por conta das suas limitações e busca sempre conhecer mais. É nesse sentido a ideia de rebaixamento. E quando a gente vai para o hebraico, Adama, a gente vê que significa terra, humus. Então, homem e humildade vem dessa mesma raiz. E por extensão, humanidade também significa a mesma coisa. Então vejam que interessante, né? Humildade, né, está atrelado à significação de homem, à significação de humanidade. Então é a nossa própria essência. E aí a gente vai ver então, quando a gente vai fazer a contemplar as três palavras, o que significa de fato humildade. É a modéstia, é a simplicidade, é a volta para a própria essência. Kardec então vai iniciar dizendo o seguinte, né? Que os orgulhosos, eles se consideram superiores aos outros. Os orgulhosos, eles se colocam superiores e por isso se acham mais cultos e inteligentes. E, por consequência, não admitem que uma providência divina os dirija. Nesse sentido, olham para os humildes e acham que esses não compreendem a vida de fato. Eles vão ter a percepção de que os humildes, eles não entendem de fato como as coisas acontecem. Então, eles se colocam superior e, portanto, não permite que uma ação providencial possa tomar conta de todas as coisas do mundo. Essas são as frases de Allan Kardec. Então, Kardec já inicia trazendo isso para nós, que os orgulhosos não vão admitir que se tenha uma lei superior a eles, talvez um Deus, né, qualquer que seja o nome, que possa garantir a toda a sabedoria do universo. E aí a gente lembra no ano agora de 2022, em que estivemos no processo da evangelização de crianças, a nossa sala da evangelização, eu e Verinha, que tomamos conta, falamos a respeito de todo o ano do capítulo 7 no Evangelho no Lar. E é muito interessante trazer essa experiência aqui para mostrar como as crianças vão nos trazer outras visões, outras possibilidades de se interpretar a humildade. Por que estamos dizendo isso? Porque a primeira ideia que a gente tenta passar para elas, e elas compreendem isso de imediato, é que a humildade está relacionada com a fraternidade, ou seja, quando você se reconhece como o irmão do outro.
Mas elas nos mostram um outro processo também da humildade que é fundamental. É a naturalidade com que elas lidam com o seu próprio erro. As crianças nos mostraram que isso talvez seja o primeiro passo, antes mesmo de você dizer que é irmão do outro. E foram vários os relatos de várias crianças em que elas mostraram como é natural você perceber que se erra, que o outro também erra e por isso nós estamos no mesmo nível. Muitas crianças, inclusive, dão os seus exemplos de casa, no movimento que elas fazem com seus próprios pais, dando verdadeiras lições de humildade para cada um de nós. E aí que a gente tem que fazer as questões, né? Por que então, né, a criança que tem esse modo simples de enxergar a vida, por que nós, um dia crianças, crescemos e dissimulamos essa naturalidade em nós? Porque é essência, não é? Está em nós voltar para dentro de cada um de nós essa humildade. Por que quando a gente cresce, a gente se perde nas máscaras que vamos usando por conta da sociedade? Então são perguntas que a gente tem que se fazer. Porque as crianças, elas têm uma naturalidade de demonstrar os sentimentos, as situações e de reconhecer os seus erros. Por que a gente depois cria tantas dificuldades para assumir o nosso próprio erro? Bom, e aí vem então a pesquisa que a gente tentou fazer assim, rapidamente sobre humildade, não só nas religiões, para a gente poder entender que não é um conceito apenas das religiões, ou em específico um conceito que está aí, como se diz, durante todo esse tempo, desde do hebraico, passando pelo latim e até os dias de hoje. Quando a gente vai para a filosofia, por exemplo, a gente vai perceber quantos filósofos não trabalharam com esse conceito, tentando descobrir o que seria então a humildade. Vamos ter, por exemplo, lá no século XVI, Voltaire dizendo o seguinte, que a humildade é a modéstia da alma. Então ele já trazendo de novo essa questão interior, verdadeira essência de cada um de nós. Um pouco depois dele a gente vai ter o Kant, né, já numa era moderna, dizendo que a humildade é a virtude central da vida, que sem ela a gente não compreende a verdadeira moral. São filósofos dizendo isso, nós não estamos nem na base religiosa. Depois, um pouco mais perto de nós, né, Mário Sérgio Cortella vai dizer o seguinte para nós: gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso ela cresce. Gente pequena que se acha grande procura sempre abaixar o outro para crescer. Então vejam, né, também fazendo essa referência a essa limitação. A gente falou do rebaixamento, né, esse entendimento de que ainda não se está pronto, que necessitamos buscar cada vez mais conhecimentos, sejam quais forem eles durante as nossas várias existências. Então isso, pegamos esses três filósofos para mostrar que esse conceito é o mesmo, né? Até a gente chegar nas religiões. Por exemplo, recentemente num podcast, o padre Júlio Lancelotti estava dialogando com o pastor Henrique Vieira, falando a respeito da humildade, por um site que se chama Cidadania em Foco. E eles estavam justamente dizendo que a humildade, ela sempre tem que envolver o processo de humanização do ser. E o que eles estão dizendo? Bom, para ser humilde não basta apenas doar materialmente e se preocupar com o outro nesse sentido. É necessidade que 3 outras virtudes estejam ali acompanhadas. Ele diz: a misericórdia, a compaixão e a solidariedade. A misericórdia porque você já tem que enxergar que assim como você pode errar, o outro também erra. A compaixão porque você está junto com aquela dor. E a solidariedade porque você troca experiências com o outro. O pastor Henrique Vieira ainda vai acrescentar essa questão para a experiência religiosa. Ele diz: não adianta de nada eu dizer, eu estudar a palavra de Deus e ficar dentro do templo. Se eu não levo para dentro da minha casa, se essa reflexão não continua no meu dia a dia. E o próprio Júlio Lancelotti vai falar, ela não é específica da religião. A humildade, além de conceito, é uma prática, é uma ação, é um exercício, ela se estende a qualquer um de nós. Ele ainda diz: há ateus que são muito mais humildes e desenvolvem trabalhos muito mais veneráveis
na área da humildade do que muitos religiosos. E aí a gente chega em mais uma religião, agora fugindo da cristã, o budismo. A monja Coen também recentemente nos trouxe uma reflexão sobre a humildade, dizendo o seguinte, que a humildade ela tem muito mais ligação com a compaixão do que qualquer outra virtude. Com a compaixão você está junto, você está sofrendo com a pessoa, seja dor, seja aflição, seja sofrimento. E aí você se identifica com essa dor. Se você se identificando com essa dor, você não vai julgar as razões pelas quais a pessoa decidiu por escolhas inadequadas, mas você vai acolher essa dor como se fosse sua. E assim se faz a humildade. O que é a humildade se não ter esse movimento de reconhecer que o outro também passa pelos mesmos processos que nós? E aí a gente chega no nosso codificador Allan Kardec, que nos traz uma belíssima frase nesse item, porque Kardec vai desenvolvendo todo um estudo entre o orgulho e a humildade, mas ele chega num ponto em que ele vai dizer que não há como sermos admitidos no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. São pré-requisitos para estarmos no reino de Deus Pai. E ele deixa isso muito claro, principalmente porque ele diz, né? Aqueles que ainda não agem dessa forma serão convidados posteriormente, várias oportunidades vão aparecer. Então Kardec mostra que o Jesus chama a atenção que o reino dos céus é para as pessoas simples, para as pessoas que compreendem as suas limitações, buscam mais conhecimento e não rebaixam o outro. São essas pessoas que vão, como o próprio Cristo diz, é delas o reino dos céus. Então a lição de Kardec aqui para nós, quando ele vai falar dessa simplicidade de coração e da humildade de espírito, ele diz o seguinte, é um exercício, não está pronto. Estamos em busca da humildade com as nossas ações cotidianas. Mas nesse exercício sempre lembrar que depois isso se torna um comportamento, um hábito. Então para a gente não desistir de exercitar cotidianamente conosco e com o outro. É interessante porque a humildade ela é um trabalho individual, mas ela só se completa quando eu estou em contato com o outro. E ela é a virtude que movimenta tantas outras em volta dela. Cristo, quando aqui esteve, como espírito puro, extremamente humilde e manso de coração, nos ensinou isso várias vezes em várias lições. Então a gente vai já começar a se perguntar, como é que a gente poderia enxergar então o ser humilde, né? O que eu tenho que acatar? Como é que eu posso então transformar os meus pontos de vista que ainda estão talvez, né, dissimulados pelo orgulho para essa visão da humildade? Bom, Kardec deixa claro, é acatar a visão real, aceitar-se como imperfeito, aonde nós estamos ainda, mas que temos várias oportunidades para crescer. Então ele vai trazer todas essas reflexões dentro do item 2, que nós saímos do mesmo ponto, simples e ignorantes, e vamos para o mesmo lugar, estaremos todos um dia depurados espiritualmente. Então vamos refletir agora sobre a humildade, 4 pontos que ela nos auxilia, e que aí a gente vai entender quais são as virtudes que ela movimenta. Quando se é humilde, se enxerga então fraquezas, as nossas fraquezas. Mas isso não significa que são só as fraquezas que a gente enxerga, a gente vê também as nossas forças. Então a gente já enxerga quem somos de fato. Aí a gente já tem a primeira virtude que está sendo trabalhado num certo sentido, que é o autoencontro, esse autoconhecimento, é esse sempre busca do essencial, do que se traz dentro do espírito. Depois a gente vai ver que a humildade também nos deixa sempre mais modestos em relação às nossas vitórias. Nós não ficamos distribuindo por aí vaidades. Nós vamos celebrar essas vitórias com sentimento de gratidão a Deus, mais uma virtude que a humildade movimenta. Depois nós vamos ver a questão da flexibilidade. Ela nos torna mais flexíveis em relação a tudo que é novo. Vamos lembrar que a gente passou por uma pandemia. Tivemos de ser flexíveis e aprender a conviver com o outro usando máscaras, ter um certo distanciamento para preservar a nós e ao outro. E com isso nós fomos aprendendo a lidar com essa questão.
que a gente vai aprender aqui? A paciência, saber esperar o momento correto. E vamos aprender com humildade a sermos mais tolerantes e mais respeitosos com tudo que é diferente, com tudo que pensa diferente de nós, com a diversidade. E aí a gente já vai estar trabalhando a misericórdia, porque misericórdia não é só o fato da gente perdoar uma ofensa, mas é da gente entender que nós estamos a caminho assim como o outro também. Os erros do outro não podem ser vistos como se eu estivesse num pedestal superior. Eu também posso, talvez em alguma outra existência, agir daquela forma. E aí a gente vê que, como diz, né, os espíritos, nós somos iguais em essência, né? A gente nivela como irmãos que somos. Somos individualidades, cada um vai contar a sua história, mas somos todos irmãos em humanidade. Dissemos para vocês, humildade e humanidade têm a mesma raiz. Então, nós temos essa essência da humildade. Então, humildade, ela é um estímulo, por exemplo, para a gente resolver conflitos. Diz aí a ciência médica, a psicologia, que a pessoa humilde, ela tem condições de lidar melhor com os conflitos, porque ela compreende melhor, ela tem uma visão real de si e do outro. Também a ciência vai nos trazer que isso é resultado dessa visão fraterna. E aí, as pessoas que são humildes, elas têm uma longevidade maior. O seu sistema imunológico é muito melhor do que o do orgulhoso, por exemplo, porque ela está constantemente fazendo trocas de experiências. O humilde também tem condições de ter uma saúde mental muito mais tranquila, assim como tem como diminuir os impactos de aflições, de depressões, de ansiedade. E quantos outros relatos hoje já não encontramos na ciência médica quando vemos a pessoa que é mais humilde, que compreende as suas limitações. Mas quando a gente fala das limitações, não é no sentido que a gente tem que aceitar o tempo todo como se é, que a gente tem que buscar trabalhar isso, mas a gente tem que entender que é um processo é um exercício constante. Todos estamos a esse caminho de depuração do espírito, então não há diferença. A minha história com a do meu irmão no sentido de que estamos tentando vencer as nossas inferioridades. Santo Agostinho vai nos dizer na questão de 919A o que a gente tem que fazer. Passar o dia em revista, ver aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez de mal, fazer uma balança disso. Talvez diariamente seria o ideal, mas se a gente não consegue num momento diário, uma reflexão semanal para a gente perceber como nós estamos lidando com isso. E aí Kardec que vai trazer para nós, né? Quando ele fala que a humildade nos aproxima do Pai e o orgulho nos afasta dele. É Kardec que vai nos dizer que a caridade e a humildade nos leva à salvação e que o orgulho e o egoísmo nos leva às portas da perdição. Então vejam, meus irmãos, ali já com Santo Agostinho, o que a gente está aprendendo? A ver o nosso interior, a fazer esse autoconhecimento, sem autodepreciação, sem vitimismo, porque vitimismo e autodepreciação não é o exercício da humildade, é uma armadilha ainda do orgulho. Então que tenhamos esse cuidado de nos assumir como somos, mas de fazermos o esforço cotidiano e diário para entender a nossa humildade, porque é uma essência, né? Está em nós temos essa condição. Quando se fala do hebraico que vem do humus da terra, nós temos essa essência, né? De ter essa capacidade de despertar o quanto antes. Quantos espíritos despertam agora, outros depois, outros já despertaram, e esse processo é infinito. E a humildade, segundo a doutrina espírita, e nós não vamos falar dos demais, né, porque vamos entrar nesse capítulo e vamos ter várias mensagens muito interessantes, mas o que a gente vai entender? Que então nos traz essa visão real de quem somos, diferente do orgulho, que é uma visão distorcida, que é uma visão dissimulada de si. A humildade mostra aquilo que nós podemos realizar, sem que rebaixe o outro. O orgulho, muitas vezes, nos leva às falsas crenças, e aí a gente tende a julgar, a gente tende a ser intolerante, às vezes até mesmo cruel, com a situação de vida do outro. A humildade corrige tudo isso.
ela nos ensina que estamos todos trabalhando interiormente para vivermos sempre mais com amor, com cuidado, com ternura. E aí a gente lembra da passagem de João, que está no capítulo 13, versículos de 1 a 15, que é a narrativa do lava-pés. Olha que interessante, Jesus já sabia do seu martírio e crucificação, reúne todos os seus discípulos, vai proceder ao lava-pés de cada discípulo. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala: você não vai fazer isso, Jesus. E ele: eu vou, Pedro. Não, você é maior do que eu tenho que lavar os seus pés, Pedro. E Pedro de novo questiona, não aceitando. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás partes comigo. E aí Pedro vai entender o quê? Que é necessário que ele aprenda naquele momento a questão da humildade. Que é esse que se diz superior, que tem mais conhecimento, ele tem que ser aquele que ensina, que traz o sentimento da humildade. E aí o próprio Cristo vai dizer: agora, depois que eu lavei os pés de todos vocês, vocês vão sair e pregar o Evangelho, fazendo o que eu fiz a vocês, sendo humildes e mansos de coração. Então, já nessa passagem do Evangelho de João, o que nós temos ali? É essa humildade, é essa volta à essência, é esse ensinamento daquilo que nós realmente trazemos dentro de cada um de nós. Nós já temos a bacia e a água limpa, que é a doutrina espírita. A toalha é a nossa boa vontade, basta que coloquemos em prática. Que possamos, assim, pensar não só nessa mensagem que Kardec nos traz, falando da importância da simplicidade, para que a gente possa entender que humildade é sinônimo de empatia, jamais de ódio. Que possamos desde já movimentar nos nossos corações o valor verdadeiro da humildade e que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Então, chegando ao fim, nossos trabalhos dessa tarde. Obrigada, Dene, obrigada, Ana Cristina, essas palavras maravilhosas, E com certeza nós retornaremos aos nossos lares com alguns questionamentos, Com algumas perguntas ao deitarem sobre a humildade. E falando na humildade também, sábado agora nós teremos a pizza do bem. Quem quiser pizza é só falar com o Denner, que ele anota, e também precisamos de trabalhadores para nos ajudarem. E dando continuidade, nós vamos chamar os nossos passistas para se pôr aos lugares e a Fabiana para fazer a prece final. Então vamos, nesse instante, com as nossas mentes asserenadas, com o coração repleto de amor e esperança, elevar os nossos pensamentos ao alto, a esse Pai de tanto amor, misericórdia, justiça. Vamos nos conectar a Ele com os nossos melhores sentimentos, com a gratidão, com o respeito, a humildade, rogando o amparo necessário para reconhecermos quem de fato somos, esses espíritos em aprendizado e evolução, galgando a cada passo o fortalecimento das virtudes em nós, para alcançarmos a real felicidade, o reino dos céus, pregado pelo Mestre Divino, Jesus o Cristo. E roguemos a Ele que nesse instante derrame sobre nós os bálsamos do amor,
o tratamento do passe, a magnetização das águas. E durante a oração ensinada pelo Mestre, vamos fazer uma reflexão, rogando pelas nossas necessidades, mas também pela necessidade do mundo de combater o ódio, a violência, pregando a paz, sobretudo com os pensamentos e ações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos todos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.